Pessoal, uma vez que a gente tem o nosso projeto React, a gente estamos aptos aí a começar a desenvolver a nossa aplicação, tá? E para isso eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou eliminar tudo que está aqui e eu só vou deixar esse index.js na minha pasta, tá? Puxa o trash, então vou criar aqui, tá? Removi tudo, permanently, tá? Fiquei só com o index.js, tá? Porque ele já pega o root daquela página de exemplo que está sendo renderizado no servidor, tá? Vai dar alguns pauzinhos aqui, tá? Por enquanto, então, por que ele está dando esse pau? Porque ele está puxando este appzinho aqui, tá? Então, vou apagar, isso eu não preciso mais, isso eu não preciso mais, eu só vou precisar do React DOM, tá? Que é o que eu estou usando aqui, tá? E vou apagar este app, tá? Que é o que eu estava importando. Essa função aqui também não vou mais precisar. Agora sim, tá? E perceba que cada vez que eu fui dando um Ctrl S, ele foi atualizando, tá? O meu serviço, vamos assim dizer, ele foi restartando o serviço, então ele está funcionando como se fosse um nodemon, tá? Toda vez que eu atualizar, que eu salvar o meu código, ele já vai tentar atualizar, porque se der erro, ele não vai depois renderizar direitinho a página, tá? Então vai precisar do F5, mas ele vai atualizar o serviço, tá? Com o novo código, ó, por exemplo, aqui ele já estava com erro, e agora a minha página está em branco porque eu apaguei tudo da minha página, tá? Então agora que a gente está zeradinho, opa, tá duro de alcançar a bordinha aqui, vou deixar minha página assim, tá? Agora que a gente está zeradinho, tá? A gente vai começar a entender, tá? As coisas aqui dentro do React. Bom, primeira coisa de cara aqui que a gente vai ver é que é o tipo de importação que ele está utilizando, tá? A gente vai trabalhar nesse mesmo tipo de importação que difere do tipo de importação que a gente estava utilizando no Node, mas nada muito complicado, tá? O, Existem duas formas de você trabalhar com módulos, tá? Inclusive dentro do Node.js, eu falei Node, tá? Enfim, que é o CommonJS, que é aquele que a gente usa o require, atribui uma variável declarada, tudo bonitinho, tá? Isso daqui eu deixei de material complementar para vocês olharem, tá? E tem a importação de módulo dada pela especificação ECMAScript, que de fato é quem inclusive faz a especificação do JavaScript, tá? Esse formato, essa especificação ECMA, tá? E aqui, como funciona esse ECMAScript, você vai dar o import, tá? E aí vão ter algumas formas, né? Tipo, eu quero extrair ter uma classe que exporta várias coisas, tá? E eu quero extrair uma dessas coisas das classes. Inclusive, acho que a gente até utilizou algo parecido, já utilizou parecido no Node, né? Mas enfim, você vai importar, tá? Aqui você vai especificar o módulo que você quer importar, tá? E aí entre o que você quer extrair do módulo, tá? E o módulo você vai utilizar from, tá? Então aqui é um import add2, tá? Que é esta função que está aqui, ó. Então ele exportou um objeto, tá? Dentro desse objeto tem um cara, então ele está fazendo a extração desse cara dentro do objeto, tá? O desencapsulamento, tá? Então import add2 from de, né, esse cara. Então import add2 de add2.js, tá? Simples assim que a gente vai utilizar, tá? Se eu não tiver um objeto, eu estiver exportando uma coisa só, que a gente vai ver que é o default, tá? Eu não preciso utilizar essa sintaxe, eu pego ele direto, tá? Eu pego tudo que ele está exportando dentro de uma variável, que é inclusive o que ele está fazendo aqui, mas a gente já vai ver essas particularidades, tá? Então perceba que aqui, ó, ele está dando import react from o pacote React que está dentro do Node Modules aqui, que a gente já viu que ele puxa direto, não precisa especificar a pasta Node Modules. E aqui ele está importando um outro objeto, que é o React DOM, que é o que ele usa para fazer a renderização no DOM, no Document Object Model, do HTML, tá? Ele está pegando aqui do React DOM, beleza? Mas vamos lá, vamos supor que a gente quer começar com um Hello World da nossa tela, dado esse primeiro conceito, a gente vai explicando os demais conceitos ao longo do desenvolvimento, tá? Pensar que a gente quer fazer um Hello World, tá? E para isso,
a gente tem duas possibilidades, né, de criar componentes para fazer esse Hello World, que é por função e por classe. Eu vou começar por função, só para a gente ir pegando a manha, tá? E depois a gente vai para classe, componentes a partir de classe, tá? Para eu criar um componente a partir de uma função, o que eu vou fazer, tá? Caso eu não queira criar nesse próprio arquivo, caso eu queira criar no modo separado, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro desse source, só para ficar separadinho, eu vou chamar de módulos. Eu vou ter criado uma pasta, imbecil. Folder, módulos. Tá? E aí, vamos supor que eu vou criar um módulo que é o Hello World, tá? Então, eu vou criar um novo file, Hello World, tá? Vou chamar de Hello World Func, só para função, tá? E eu vou colocar ponto .js, eu percebo que se eu colocar JS ele fica com o símbolozinho do JavaScript, se eu colocar o X, ó, já virou o símbolozinho do React, tá? Então eu vou utilizar a extensão JSX, tá? E a partir deste momento, tá? A gente vai criar uma função, tá? A gente vai criar uma função, então a gente já viu como que cria a função, tá? Function, tá? E aí é o seguinte, tá? Se eu tiver uma única função dentro desse meu módulo inteiro, tá? A gente vai fazer da seguinte forma, ó, se tiver uma única função, eu posso colocar a função com letra minúscula, tá? Nessa situação, então vou criar um testezinho aqui, tá? E essa função, ela tem que retornar para mim aquilo que vai ser renderizado na minha página. Tá? Então, vou colocar aqui o return. O que eu quero renderizar na minha página? Ah, eu quero um H1. Então, barra H1. Hello World. Hello World. Certo? Salvei aqui. Só tem isso, só que lembre, isso está preso dentro do meu módulo, tá? Se eu quiser exportar esse cara, export, a gente vai utilizar, se eu colocar só export teste, tá? Ele vai dar uma chiadinha aqui, ó, vai falar declaration or statement expected, tá? Se eu até salvar, tá ruim para salvar hoje, meu filho. Aí salvou, tá? Ele vai falar declaration state expected, porque ele vai sempre esperar exportar um objeto de mais que tenha mais de alguma coisa, né, para ter possibilidade de eu exportar mais de alguma coisa. E se eu quiser exportar uma única coisa só, eu posso utilizar o export default, tá? Export default test, certo? Salvei aqui, tá? E o que acontece? Quando eu tenho esse export default, inclusive, tá? Eu posso pegar ele do lado de cá com o nome que eu quiser, certo? Então agora eu posso fazer o seguinte, ó, import, se eu quiser dar o nome de Hello World, tá? From, vamos lá, ponto barra módulos barra Hello World Func, certo? Aqui ele deu um warning para mim, já que eu salvei, que ele está falando, ó, Hello World é definido, mas nunca utilizado, tá? Inclusive, quando tiver algum warning e você quiser se livrar desse warning, falar, não me enche o saco, tá? Ele dá até esse daqui, ó, to ignore add essa linha aqui, na linha antes, tá? Então eu falo, pô, eu quero manter meu código desse jeito bonitinho, tá? Tá dando warning, ele dá uns warning chatinhos às vezes, que não tem nenhum muito motivo, mas enfim, tá? E aí ele vai funcionar, porque isso daqui não tem erro de compilação, nada do tipo, tá? E vai eliminar o warning, tá? Só falando isso para vocês, sempre na linha antes daquilo que está gerando o warning. E agora, de fato, tá? Eu preciso falar, opa, renderiza esse componente para mim. Eu preciso criar esse componente aqui dentro, tá? Como que a gente vai criar esse componente? Tá? A gente vai colocar uma tag desse componente. Lembra que eu tinha apagado uma tag que era o app, que era o componente app? Aqui vai ficar a mesma coisa, ó. Hello World, tá? E aí tem duas opções, tá? Para criar esse componente, como é tag, eu preciso abrir
e fechar a tag. Perceba que agora ele parou de chiar, ó. Vou atualizar. Vou abrir meu React App. E ele está aparecendo aqui para mim, tá? Ou da forma como estava, que é meio que eu já abro e fecho, que eu já utilizo a barra de fechamento aqui na própria tag de abertura, tá? Tag de abertura e fechamento ao mesmo tempo, tá? Perceba que eu vou atualizar, eu vou colocar aqui. Nossa, eu coloquei um S perdido aqui, Jesus. Eu coloquei mesmo. Atualizei, meu filho, tá? E eu posso inserir o componente dessa forma, tá ok? Então, recapitulando, tá? Eu criei uma função que retorna um conteúdo HTML e exportei essa função, tá? Como eu exportei com o export default, o default ele vai me dar a opção de exportar um único cara, tá? E do lado de cá eu posso pegar esse cara do jeito que eu quiser, certo? A gente vai ver uma situação que se eu exportar mais de um cara, eu preciso pegar esses caras aqui de alguma forma e a gente vai ver como que a gente faz isso daí sem o export default. O export default me dá esta opção, ok? Então com isso a gente desenvolve o nosso Hello World, tá? Baseado em função. E agora a gente vai ver como que a gente vai evoluindo esse cara, como que eu exporto dos componentes, como que eu posso passar parâmetros para esse cara, enfim, tá? Vamos ver outras opções que a gente tem para evoluir um pouquinho mais os nossos componentes utilizando somente funções, tá? Então, até lá.